Olá YouTube, olá sobrevivencialistas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, o filtro de barro. Vamos desmistificar algumas coisas, falar das vantagens e desvantagens de usar esse tipo de filtro aqui nas suas preparações. Se você está chegando no canal agora, nós somos sobrevivencialistas, nós nos preparamos para nos tornar pessoas mais autossuficientes e assim sobreviver melhor às diabruras que o mundo está nos apresentando ultimamente. Pois bem, muitas pessoas dizem que esse daqui é um dos melhores elementos filtrantes que você pode encontrar, e essa é uma daquelas grandes mentiras, porque esse filtro aqui, embora realmente seja muito bom, ele só pode ser classificado como um melhor na sua categoria de preço. Isso mesmo, nessa linha de preço, entre aqueles que são aqueles pequenos filtros de torneira e tudo mais, sim, ele realmente é o melhor. Um fator que a gente tem que deixar claro nesse clássico filtro caipira é que esses elementos de cerâmica aqui não tem absolutamente nada a ver com a filtragem da água. O elemento filtrante desse filtro são as velas que estão dentro dele. Então, se você instalar as velas em qualquer recipiente, você vai ter exatamente a mesma capacidade de filtragem. Então, a função dessa cerâmica porosa aqui, que deixa aquele gostinho de barro na água, é exatamente a função dessa daqui, tá? Se vocês acessarem o nosso vídeo onde a gente mostra como construir uma geladeira que não usa energia elétrica, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês. Vocês vão entender como isso daqui funciona. O barro vai acabar absorvendo água, tá? Essa água vai evaporar e quando essa água evapora, ela acaba resfriando o que tem dentro do conteúdo. A mesma coisa acontece com isso aqui. Uma cumbuca de barro como essa daqui é capaz de refrigerar de 3 a 12 graus o conteúdo interno, ou seja, se ela tiver nas condições favoráveis, levando vento ou no ambiente muito quente, a água vai evaporar mais e vai gelar mais lá dentro. Então uma das grandes vantagens do filtro de barro é exatamente essa, tá? Manter a água fresca. E também é uma grande desvantagem, que para fazer isso, para manter essa temperatura interna, ele tem que evaporar a água, logo você vai perder bastante água por evaporação dentro do filtro. Se você tem pouca ou nenhuma energia, ter água fresquinha é ótimo, ok? Mas o que difere essa composição aqui daqueles usados pelas nossas avós é exatamente o elemento filtrante, tá? O elemento filtrante desse tipo de filtro está cada vez mais modernizado, tá? Hoje você vai encontrar aí filtros de cerâmica, as velas, né, chamadas velas de cerâmica, com carvão ativado dentro, nitrato de prata e outros componentes. Mas fica muito claro que esse tipo de filtragem não elimina agentes biológicos. Se você, assim como eu, também coleta a água da chuva, não dá para colocar direto nesse filtro, porque toda a sujeira do telhado, cocô de passarinho, cocô de gatos e agentes biológicos vão passar pelo elemento filtrante. Então você deve purificar a água antes de colocar aqui dentro. Você tem que colocar 2 gotas de água sanitária por litro, deixar descansar por 10 minutos. Vamos listar as principais vantagens desse filtro. Primeira, ele armazena água. Filtros desses ligados na torneira, simplesmente você liga e a água sai. Se faltar água, você não tem água. Esse daqui consegue armazenar para você 8 litros de água limpa. Segundo, ele vai refrigerar a água, ele vai abaixar a temperatura da água. Terceiro, a tecnologia das velas, a tecnologia de purificação, que é sempre em evolução e ela mantém mais ou menos o mesmo formato. Logo, daqui 6 meses, se um novo elemento filtrante chegar, provavelmente vão fabricar uma vela para ele. A vela vai filtrar impurezas até 10 microns, e isso é muita coisa, ok? Para alguns, o paladar da água com gostinho de barro vai ser uma vantagem, para outros vai ser uma desvantagem. Uma outra grande vantagem é que o conjunto é bem fácil de se achar e o preço dele é muito acessível. Para vocês terem uma ideia, um filtro desse daqui, que tem 8 litros,
3 velas, ou seja, ele tem uma vazão muito grande. Se a água acabar ali, você coloca mais água em cima e ela vai cair bem rapidinho lá para baixo. Um filtro desse daqui custa em média R$120. Vamos tratar então das desvantagens dele. Primeira desvantagem, evaporação, tá? Mesmo que a água possa ficar aqui dentro 30 dias esperando para você tomar, em algum momento você vai ter que olhar aqui dentro, desmontar o filtro e olhar aqui dentro para ver quanto de água tem. Você não pode simplesmente sair carregando o filtro por cima, porque senão ele transborda. Essa é uma outra desvantagem, porque você tem que gerenciar a quantidade de água dentro dele. O fato de armazenar água dentro dele faz com que ele tenha um tamanho grande, logo não é para qualquer cozinha. Muita gente não quer um trambolho desse lá e acaba optando por um filtro que tem as mesmas funções, porém que não armazene água dentro. Uma outra desvantagem é que você tem que manusear isso aqui com cuidado, tá? É louça, se bater quebra. Essa baixa aplicação em agentes biológicos com certeza é um empecilho muito grande para quem está captando água, para quem está coletando água, ok? Porém, não é nada de outro mundo se você tiver aí uma forma de fazer a purificação biológica da água antes de colocar no filtro. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar da minha opção, ok? Eu queria trazer muito um ponto de água fresca aqui para dentro, para esse local aqui da nossa cozinha de sobrevivência. Logo, o filtro de barro, mesmo medindo entre prós e contras, para mim foi uma ótima opção, até porque a gente não tem recurso de instalar um outro tipo de filtro por enquanto aqui na Safe Room, ok? Então, esse recurso aqui, que é muito barato e muito eficiente, vai servir como uma luva para os nossos projetos aqui dentro. Um outro fator é que eu, como sobrevivencialista, já considero, tá, a água sanitária ou hidrosteril, como vocês quiserem, um elemento desses principais, dos químicos, um dos principais para que você tenha na sua Safe Room. Então é meio que óbvio que purificar a água através desse meio para mim já não é mais problema nenhum. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho algumas peças que são medidas, tá? Que são 2 garrafas aqui que compõem os 8 litros desse filtro aqui. Logo, é muito mais fácil de purificar a água e de evitar transbordamento quando o filtro encher. Como é que eu vou saber a hora de encher? Quando eu ligar a torneirinha e ele parar de funcionar, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se puder, por favor, deixa aí o seu joinha, favorite, compartilhe para outras pessoas. Se você está chegando agora aqui no canal e não sabe direito o que a gente faz ainda, se inscreve, acompanha os nossos vídeos, você vai se tornar uma pessoa mais autossuficiente e preparada para sobreviver a tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.